História do PPD-PSD, compreendendo o passado, inspirando o futuro. 50 anos de social-democracia em Tomar. Está apresentado o livro da autoria de António Pedro Costa, onde se pode ler uma resenha histórica da atividade do Partido Social Democrata no Concelho Nabantino, com registro para as figuras e os acontecimentos que moldaram a intervenção ao longo de meio século. Em sessão que decorreu no auditório da Escola Secundária Jacomo Raton, nota de destaque para a presença de Luís Marques Mendes, antigo líder do PSD e possível candidato à presidência da República, entre outros nomes que fazem parte desta história. A ERTE marcou presença na apresentação, à altura em que Tiago Carrão, atual presidente da Conselhia de Tomar do PSD e vereador na Câmara Municipal, referiu que esta publicação celebra 50 anos de dedicação, de trabalho, de esperança de um partido que transformou o concelho. Reunimos-nos hoje para comemorar algo maior do que a história do nosso partido ou o lançamento de um livro. Celebramos 50 anos de dedicação, de trabalho, de transformação e de esperança. Celebramos 50 anos de social-democracia que moldaram Tomar. Este livro, que agora apresentamos, é de um testemunho inestimável. Conta a história de um partido que nasceu da vontade genuína de servir. Um partido que desde 1974 escolheu a proximidade com as pessoas e os valores da liberdade, da justiça e do progresso. Este livro é uma homenagem a todos os que contribuíram para este legado. Poderá parecer pouco, mas por trás destas quase 400 páginas estão anos de trabalho. Sim, anos de trabalho. Horas e horas na Biblioteca Municipal, muitas entrevistas, noites mal dormidas em revisão e design editorial, uma obra que nasce do esforço, do suor, do empenho de muitos militantes. Na pessoa do António Pedro Costa, o principal autor e responsável por este projeto, agradeço-vos por este trabalho. António, muito obrigado a ti e a todos que contigo colaboraram. Obrigado pela forma apaixonada como abraçaram este projeto. A história, apesar de escrita com factos e acontecimentos, é sempre interpretada através dos olhos e da vivência de quem a observa. Cada um de nós vai encontrar nas páginas deste livro emoções, memórias, experiências e perspectivas únicas. Para mim, a história do PPD-PSD é muito mais do que uma narrativa. É grande parte da minha vida. Desde os meus 9, 10 anos, que me habituei a ouvir falar no PSD, a conhecer o PSD, a sentir o PSD. Desde pequeno, a acompanhar o meu pai, a aprender o que é ser social-democrata, a perceber o valor da causa pública. O PSD não é apenas um partido para mim, como sei que também não o é para vocês. Temos consciência do legado e da responsabilidade que recaem sobre nós, que temos o privilégio de hoje liderar e participar no PSD. O Partido Social Democrata de Tomar não esquece as suas origens. Este livro que hoje apresentamos tem desde logo o grande mérito de ter conseguido reunir aqui figuras que desempenharam um papel importantíssimo na história do nosso partido e de Tomar. Fundadores do partido, como José Oliveira Batista e Helena Novaes, Luís Marcelino Tó Carvalho, da primeira lista do PPD-PSD candidato à Câmara Municipal de Tomar em 1976, presidentes de junta de freguesia, como Alexandre Horta, António Vicente, Augusto Lopes, Gabriel Honrado, Jaime Lopes, João Luís Alves, Jorge Graça, Luís Marques, Lourdes Ferro Fernandes, António Jorge, Rui Lopes, presidentes de Câmara como António Paiva e Carlos Carrão. António Paiva, que aproveito para dizer que por imprevisto de última hora não pôde estar presente, mas que nos deixava a todos um forte abraço. Somos a família social-democrata de Tomar. E como qualquer família, temos os nossos altos e baixos. Temos momentos bons e menos bons. Vitórias e derrotas. Mas é inegável o contributo do PSD para o desenvolvimento do nosso concelho, por muito que alguns o tentem distorcer ou apagar. A ponte do Flecheiro, a ponte do Bairrol, o Complexo Esportivo Municipal, recuperámos o Cineteatro Paraíso, ligámos por estrada as sedes da freguesia à cidade, o abastecimento de água, o saneamento, a iluminação pública, centros escolares, centros de saúde, pavilhões desportivos, a festa templária, o Festival das Estátuas Vivas, só para referir
alguns exemplos dos milhões e milhões de euros investidos em Tomar pela mão do PSD e que transformaram completamente o nosso concelho. A história do PSD em Tomar é, por isso, indissociável da história da nossa terra. Desde as primeiras comissões administrativas até aos dias de hoje, o nosso partido foi sempre protagonista nos momentos mais marcantes. Momentos que trouxeram progresso, modernização e esperança. 50 anos de história que deixam bem claro que o PSD de Tomar nunca teve medo de assumir responsabilidades, de inovar e de liderar com integridade, com visão e ambição. Esta obra, que fica para a história do PSD, não é apenas uma homenagem ao passado, é um compromisso com o futuro. Cada página, cada nome, cada memória são lembretes de que o trabalho ainda não está terminado. Cabe-nos a nós agora a continuar esta missão de olhos postos no futuro. Tomar precisa mais do que nunca de quem tenha coragem para enfrentar os desafios e construir o futuro. Que este livro nos inspire a todos nós, sociais-democratas e tomarenses, a reconhecermos que o que nos une é muito mais importante do que qualquer coisa em que possamos discordar ou divergir. Juntos seremos capazes de ultrapassar adversidades e vencer com a mesma paixão, com a mesma determinação e sentido de missão que marcam as páginas deste livro. Ricardo Oliveira, presidente da Distrital de Santarém do PSD e também deputado na Assembleia da República, foi outro dos rostos a marcar presença na sessão, congratulando-se pelo facto de esta publicação contribuir para a valorização do passado do PSD. Eu queria aqui apenas, e muito brevemente, porque os protagonistas são outros, dar nota da importância de fazermos esta reafirmação, esta valorização da história do PSD. No ano em que o nosso partido comemora 50 anos de existência, temos esta obra fantástica do PSD de Tomar que retrata a história desta secção. Mas esta história tem um grande paralelo com o que aconteceu também noutras regiões do distrito e em todo o país. Parece mentira como é que há 50 anos atrás, numa época onde não existiam redes sociais, só havia um canal de televisão, não existiam telemóveis, como é que foi possível implantar pelo país todo este grande Partido Social Democrata, o partido de Francisco Sá Carneiro? Foi possível porque um conjunto vasto de homens e mulheres, homens bons, capazes e com influência local na sociedade, arregaçaram as mangas, pegaram nas bandeiras defendidas pelo nosso fundador e foram de terra em terra criando a implantação do Partido Social Democrata. Isto é uma história extraordinária. Uma história de trabalho num tempo em que não era fácil. Hoje pode parecer fácil. Naquela altura e em muitas regiões do nosso distrito, afirmar ser do PSD era até quase um perigo para a sua vida. Eu sou da região sul do distrito e há relatos, nesses anos seguintes ao 25 de Abril, de perseguições, não é? A esquerda perseguia os militantes, os defensores da social-democracia. Não foi fácil, mas nós conseguimos. E hoje estamos aqui, passados 50 anos, a olhar para trás, com gratidão a estas pessoas que ajudaram a fundar o nosso partido, no caso concreto ajudaram a fundar, a implantar o partido em Tomar, e estamos hoje bem conscientes da nossa história, mas também muito conscientes do que é preciso fazer no futuro. E sobre isto, eu queria apenas dizer-vos que é uma honra muito grande liderar este partido no nosso distrito, é uma honra muito grande estar aqui, é uma honra muito grande ver que o nosso partido é um partido de causas, um partido do centro moderado nacional e que assim vai continuar a ser, porque nós temos nas nossas fileiras os melhores homens, as melhores mulheres, os melhores quadros deste país, o melhor projeto político para o país e para a nossa região. Meus amigos, eu não me queria alongar muito mais, queria apenas dizer-vos que
este momento deve servir também para uma reflexão daquilo que nós queremos para o futuro da nossa região, para o futuro do Concelho de Tomar, para o futuro do nosso país. Nós somos social-democratas, o país, a região e o Concelho esperam muito de nós. No caso concreto de Tomar, o PSD já provou que é capaz de administrar bem a coisa pública, já governámos esta Câmara Municipal, foram anos bons, foram anos de ouro para o Concelho de Tomar, anos marcados por muito e bom desenvolvimento da nossa terra, do nosso Concelho, e nós temos a certeza que a história mostrou-nos isto, que o futuro pode também revelar que o PSD é útil a Tomar e pode ainda dar um contributo muito melhor ao Concelho de Tomar. Assim nós saibamos todos, os que aqui estão, fazer passar esta mensagem lá fora, que o PSD está preparado, o PSD está pronto, vai submeter ao sufrágio das populações as melhores equipas, os melhores candidatos e certamente terá a oportunidade de voltar a mostrar que em Tomar é possível fazer diferente, é possível fazer muito melhor e que mais uma vez nós não desiludiremos as pessoas, os nossos conterrâneos, os tomarenses. Rui Rocha, vice-presidente do PSD, foi outra das presenças neste lançamento, onde referiu que este é um partido que sabe reconhecer aqueles que viveram as dificuldades de há 50 anos. E, de facto, este tipo de iniciativas como hoje temos aqui, que iremos daqui a pouco, através do autor do livro do António Pedro Costa, ver o que por aqui está, por estas páginas, mas de facto isto demonstra aquilo que é o trabalho que as nossas estruturas locais têm que fazer, de estarem dinâmicas, ativas, participativas e sempre com esta proximidade e ligação aos territórios. Hoje a maior parte de vós não veio aqui para me ouvir e, portanto, 3 apontamentos que julgo que valem a pena. Sobre esta iniciativa, o Tiago já aqui pouco disse, e de facto honra-nos muito estar num partido como este, que sabe reconhecer o passado. Temos presente, queremos ter futuro, mas quem não sabe reconhecer, recordar e valorizar todos aqueles que, através da sua ação, fizeram do PPD, PSD, este grande partido, julgo que não estaríamos cá a fazer nada. E tem sido muito interessante, por todo o país, nas várias regiões, haverem iniciativas desta natureza neste ano em que se celebram os 50 anos do PSD, ver que depois também, quer do ponto de vista distrital, quer local, acontecem este tipo de iniciativas. Porque é assim também que devemos estar na vida e naquilo que é a social-democracia, carregando de forma proativa e empenhada este legado que tantos para trás nos transmitiram. Eu tinha 5 anos, quando se deu o 25 de Abril, não façam as contas, mas de facto muitos dos que estão aqui, e o Dr. Luís Marques Mendes, viveram na primeira pessoa aquilo que foram algumas das dificuldades que o Ricardo aqui deu nota. Quando vou agora por estas iniciativas, a recordação das pessoas, daquilo que eram as dificuldades, ainda outro dia em Alvaiazes, daquilo que era a pressão que se fazia sobre as pessoas na altura do PPD-PSD e aquilo que tiveram que lutar para hoje podemos estar aqui todos livremente a dizer aquilo que pensamos. E por isso, muito obrigado, Tiago Carrão, por esta iniciativa. É disto que nós somos feitos e é também deste tipo de posicionamento que o partido se continua a afirmar por todo o país. Segundo apontamento, sobre o tempo que virámos desde a semana passada, político, que tem a ver com a aprovação do Orçamento de Estado. De facto, foi uma novela com enredo bastante imaginativo, quase desde o dia 10 de março, em que ganhámos as eleições legislativas, que o tema era: vai o orçamento passar ou não passar? E pronto, lá andaram aqui alguns bastante animados, para a frente e para trás, e julgo que mais uma vez, permitam-me ser um bocadinho parcial, mas julgo que todos compreenderão que aquilo que sobressaiu durante todos estes meses foi o caráter e o sentido de Estado do nosso Presidente do Partido e atual Primeiro-Ministro. Soube dialogar, soube ouvir, soube refletir,
soube modificar, mas nunca deixou de colocar em primeira linha os superiores interesses do país, contrariamente a todos os outros que fizeram deste Orçamento de Estado a sua tábua de salvação. E, portanto, temos um orçamento aprovado para continuar a fazer o trabalho que tem vindo a ser feito. Se está tudo a ser feito como todos gostaríamos, é normal, estamos lá há 8 meses. Se é necessário corrigir e ajustar algumas questões, sim, mas também só quem não faz nada é que não tem que ajustar, e por isso julgo que estes 8 meses, com aquilo que já mostramos aos portugueses, que não vos quero amassar muito, mas desde a crispação que existia com várias classes, com os professores, com as forças de segurança, com os enfermeiros, com os médicos, julgo que não está tudo resolvido, embora devamos afirmar que devemos saber estar naquilo que são as justas reivindicações que se possam entender e não acompanhar o tipo de manifestações que na passada semana ocorreram através dos sapadores bombeiros. Eu estou à vontade porque sou presidente de uma associação que hoje vai ter Assembleia Geral e da Federação dos Voluntários, que é para não comparar, porque há muita gente, mesmo no Parlamento, que ainda não sabe a diferença entre bombeiros sapadores e bombeiros voluntários, e é importante perceber o que é que representam uns e outros e aquilo que andam a tentar generalizar. E, portanto, que fique também aqui esta nota, mas sobre um Orçamento de Estado que, pela primeira vez nos últimos anos, não aumentou um único imposto, baixou muitos deles, e tem esta particularidade porque, normalmente, as oposições querem sempre exigir mais de quem está no governo, sejam locais, sejam nacionais. Eu, é a primeira vez que assisto o Dr. Luís Marques Mendes, esta oposição quer menos do que aquilo que o governo quer dar para bem das pessoas e das empresas. Quer um IRS jovem modelado, quer um IRC não a descer 2, a descer 1. Sinceramente, nunca tinha visto isto, e de facto julgo que este tempo, mesmo na saúde, onde tenho acompanhado a Sra. Ministra da Saúde em algumas iniciativas e percebendo das dificuldades, julgo que poucos acreditariam que, quando foi apresentado um plano de emergência em 60 dias, que fosse para resolver os problemas da saúde em 60 dias. Como diz o nosso Presidente e Primeiro-Ministro, se isto fosse assim tão fácil, então era mesmo grave estarmos onde estamos, porque então eram mesmo muito incompetentes os que lá estiveram atrás, porque tiveram lá 8 anos, os últimos dos 2 com a maioria absoluta. Se fosse carregar no botão para resolver e não resolveram, e portanto temos também de dar a tempo ao tempo, ver a complexidade das questões, mas continuar a apostar nas novas gerações, naquilo que é hoje quem trouxe para cima da mesa o tema da juventude. O nosso Primeiro-Ministro não se cansa de o dizer, está aqui o nosso Presidente da JSD, no Conselho Europeu, lá na Europa, todos perguntam como é que é isso destes apoios para os jovens, como é que se faz, porque este é um problema de todos e importa a todos, e por isso dizer-vos que, como há pouco referenciei, estamos há 8, 9 meses, temos muito trabalho para fazer, e julgo que agora temos aqui um horizonte com mais alguma tranquilidade para fazer trabalho e para prestarmos contas aos portugueses, e por isso também transmitir-vos uma palavra de gratidão e de agradecimento do nosso Presidente e Primeiro-Ministro para todos vós. Nós chegámos aqui hoje porque em 10 de março acreditamos que era possível, mesmo num cenário de grande dificuldade, voltar a ter um governo do PSD, neste caso da AD, mas com o PSD a liderar. E só foi possível porque todos nós acreditámos, fizemos aquilo que tínhamos que fazer, e o nosso Presidente e Primeiro-Ministro não se cansa de o reconhecer e de agradecer. E em simultâneo também pedir-vos este continuado apoio, porque hoje a espuma dos dias está sempre com um problema, não o quero discutir na profundidade, e muitos são levados a ir por esse populismo, como agora do aumento dos políticos, que não se trata de um aumento, trata-se de uma reposição de um corte de 2010, vejam lá, eu lhe era Presidente de Câmara nessa altura, e de facto é preciso desmontarmos isto, e para isso é também preciso a vossa ajuda, porque muitos de nós temos informação privilegiada, hoje o partido também comunica de forma diferente e melhor, e aproveitar todos vós para serem canais de comunicação de apoio ao nosso partido e ao nosso governo. É também o pedido que vos deixo aqui em nome do nosso Presidente e Primeiro-Ministro. Mesmo para terminar,
era o terceiro apontamento. Um grande desafio para o PSD, que são as eleições autárquicas do próximo ano de 2025. O Ricardo Oliveira já aqui deu nota e, de facto, temos reunião da Comissão Política Permanente na próxima semana, onde julgo que iremos dar o pontapé de saída no processo autárquico com um conjunto de normativos para começarmos a fazer esse trabalho formalmente, mas dizer-vos que é preciso percebermos que, para além daquilo que representa umas eleições autárquicas para os territórios em que estamos, e representa muito, como o Ricardo disse, não é o poder pelo poder que nos move, é de facto percebemos que em muitos locais, em muitas circunstâncias, nós temos as melhores pessoas, temos os melhores projetos e devemos fazer tudo para que isso possa estar ao serviço da nossa população, da nossa terra. Não há nada melhor, quer dizer, digo eu, que já fui, do que é ter a possibilidade de ser Presidente de Câmara do nosso Conselho, da nossa terra, e modificar a vida das pessoas para melhor. Para isso nós temos que ter os melhores projetos, as melhores pessoas, e temos que estar coesos e unidos. São momentos de escolhas em que uns ficam mais satisfeitos do que outros, mas aquilo que vos queria também pedir era que saibamos aceitar democraticamente aquilo que são as escolhas. Hoje é assim, amanhã poderá ser de forma diferente, porque este momento é decisivo também para que possamos atingir uma vitória nas autárquicas, que nos permita voltar à liderança da ANP e da ANAFRE, mas também por aquilo que um bom resultado ou essa vitória nas autárquicas pode representar de alento e de suporte para o nosso governo, num momento que poderá começar a ser outra vez de calendário político difícil, a poucos meses das eleições presidenciais. E por isso, pedir-vos também aqui, o Ricardo não é preciso para o Distrito de Santarém, mas aqui para o Conselho de Tomar, que saibamos todos fazer as melhores escolhas, saber respeitá-las e no final estarmos todos unidos, passarmos uma imagem para fora de que temos um projeto para vencer e para retomar. Eu ainda sou do tempo também, nomeadamente do António Paiva, em que se percebia o trabalho que se fazia aqui em Tomar e se percebe em comparação com o que se faz aqui hoje. Por isso, deixo-vos também esta nota de pedido para que possamos estar todos unidos à volta do projeto autárquico aqui em Tomar, para a Câmara Municipal, para a Assembleia Municipal e para as suas freguesias. Da minha parte foi um gosto estar convosco, agradecer-vos também a oportunidade que me deram para vos dirigir estas palavras e julgo que todos juntos vamos continuar a fazer do PSD um grande partido para, talvez não nós, mas alguns possam estar aqui daqui a 50 anos a celebrar o centenário do nosso partido. Então, este livro é o resultado de um extenso trabalho de investigação e documentação sobre a atividade do Partido Popular Democrático, cujo objetivo é preservar a memória coletiva da social-democracia em Tomar. Como referiu o autor, António Pedro Costa, os testemunhos recolhidos são o coração da obra. Gostaria de manifestar a minha mais profunda gratidão por terem aceito o convite para estar aqui nesta ocasião tão especial. É uma honra poder contar com a vossa presença nesta celebração da história do PPD-PSD de Tomar. Hoje celebramos os 50 anos de vida do PPD-PSD. No Conselho de Tomar, o PPD-PSD foi ao longo destas 5 décadas uma força aglutinadora e imprescindível na construção contemporânea do nosso Conselho. A obra que hoje apresentamos é a prova viva de que o PPD consegue, com rigor, competência e respeito, homenagear não apenas a história do partido, mas sobretudo e principalmente a história de Tomar. Este feito, sem paralelo em qualquer outra força política, faz jus e homenageia todos os tomarenses. Preservar, valorizar e entender o percurso de 50 anos do PPD-PSD em Tomar foi a principal motivação para a concretização deste projeto, que me enche de grande satisfação por ter sido confiada a mim essa honrosa tarefa. Este projeto foi para mim muito mais do que uma pesquisa histórica, foi uma verdadeira viagem às raízes do PSD e da democracia tomarense. Permitiu-me entender melhor as dinâmicas e os desafios deste Conselho que tanto amo e onde cresci. Enquanto descobria mais sobre a história e a evolução do partido, no nosso Conselho percebia também como a trajetória se cruza com a minha própria caminhada e com os valores em que acredito.
Foi uma experiência transformadora, que renovou em mim a vontade de contribuir de forma mais ativa para honrar este legado. A relação histórica entre o PPD-PSD e os tomarenses estará sempre intrinsecamente ligada. É, diria, uma relação umbilical e afetiva. Desde os primeiros anos democráticos pós-25 de Abril, essa ligação foi crescendo, pautada por um respeito recíproco e profundo. Pegando nas palavras do então deputado tomarense e social-democrata José Oliveira Batista, proferidas na Assembleia da República em 1977, que cito: "A população do concelho de Tomar é intransigente defensora dos valores e bens da sua terra, que muito ama. É uma população muito ciosa do seu património, altamente aguerrida e que conta com inúmeras pessoas que dedicam grande parte do tempo que as suas atividades profissionais permitem em prol da sua terra. Para nós, sociais-democratas, o interesse das populações é guardado acima de quaisquer outros eventuais interesses. Desde os primeiros tempos em democracia, com sessões de esclarecimento e comícios, passando pelas eleições autárquicas de 1976 não vencidas, até às conquistas alcançadas com a AD em 1979 e 1982, o PSD consolidou o seu papel no Conselho. Em 1985, assumiu a liderança dos destinos de Tomar, enfrentando o revés de 1989, com 8 anos de oposição. Até retomar o poder em 1997, iniciando um período marcante de consolidação autárquica que trouxe profundas transformações ao Conselho. Foi uma fase de grande dinamismo, com a realização de infraestruturas fundamentais que o Conselho carecia, tendo o ano 2001 sido a reflexão dessa confiança por parte dos eleitores, onde o PSD alcançou recordes históricos de votação, até hoje inalcançados por qualquer outra força política. Desde 2013, o PSD tem exercido com responsabilidade o papel de principal partido da oposição local, mas sempre com a convicção de que é, acima de tudo, um partido de poder, com a capacidade e a legitimidade para, quando chegar o momento certo, retomar a liderança do Conselho. O PPD-PSD Tomar foi, ao longo destes 50 anos, a força política mais enraizada e representativa em todo o Conselho de Tomar. Este enraizamento traduz numa presença constante e ativa junto das freguesias, onde o partido sempre se afirmou como um pilar de proximidade e compromisso com todas elas. Apenas em 3 ocasiões em meio século de história, o PPD-PSD não apresentou listas às juntas de freguesia. Em 1985 na Beselga, em 1997 em São João e em 2005 em Carregueiros. Este percurso incomparável e inquestionável contrasta com outras forças políticas, como o principal partido opositor que desde 1976 não apresentou listas candidatas às juntas de freguesia em 17 ocasiões. Concluímos, pois, que o PSD é inequivocamente o partido mais enraizado e representativo em todo o Conselho. Senhoras e senhores, o PSD sempre distinguiu por um elevado sentido de responsabilidade, tanto no exercício do poder como no desempenho do papel da oposição. É importante realçar esta postura, pois enquanto liderou os destinos do Conselho, o PPD-PSD governou com visão estratégica para o futuro, sem nunca se refugiar nos erros de governações passadas. Permitam-me lembrar as palavras de António Paiva no seu discurso de tomada de posse em 1997, quando afirmou, e passo a citar: "O programa, mesmo que inatingível, é o gerador de estímulos e das energias que dão sentido do poder. E o poder é só um meio. O Presidente é apenas o protagonista e o propulsor da mudança. Mudança que procede da insatisfação e do inconformismo. Mas cumpre-me saudar os meus antecessores e reconhecer o trabalho que fizeram em prol do nosso Conselho. Nas pessoas de Luís Boné, Amândio Murta, Jerónimo Graça e Pedro Marques, quero homenagear todos os autarcas da Câmara Municipal, da Assembleia Municipal, das Assembleias e Juntas de Freguesia. Foram eles que, desde o 25 de Abril, contribuíram para a consolidação do poder local e para a dignificação do Conselho de Tomar. Tudo faremos para o fortalecer." Citei. "Governar com dignidade é reconhecer e valorizar o trabalho de quem nos antecedeu, respeitando o esforço e as escolhas do passado, mesmo quando há divergências. É no presente
que construímos as bases de um futuro melhor, com responsabilidade, visão e sem justificar dificuldades com culpas atribuídas ao passado. Esta obra não só homenageia todos os eleitos do PPD-PSD ao longo destes 50 anos, mas também reconhece os eleitos de outras forças políticas, sem exceção, valorizando o contributo de cada um para o legado coletivo do nosso Conselho. Como dizia Luís de Camões, o fraco rei faz fraca a forte gente. Infelizmente, hoje assistimos a uma liderança que desrespeita os seus antecessores e ignora o legado de quem trabalhou em prol deste Conselho. Mas o PSD estará sempre aqui para assegurar que a forte gente, os tomarenses, nunca percam a força, dignidade e orgulho na sua terra. Ao longo desta jornada cinquentenária, foram muitos os que deram o seu contributo, direta ou indiretamente, ajudando a construir o PPD-PSD em Tomar. Nas suas fileiras, o partido sempre contou com figuras de destaque, quer ao nível das freguesias, quer ao nível da liderança camarária e Assembleia Municipal, como nos órgãos legislativos e governamentais, demonstrando competência e compromisso. Estimados, os testemunhos recolhidos para este livro foram fundamentais para a sua concretização e são, sem dúvida, o coração desta obra. A todos os que generosamente partilharam as suas memórias, experiências e vivências, incluindo aqueles que já não estão entre nós, o meu mais profundo e sincero agradecimento. Peço desculpa. Através das palavras que aqui se encontram, não apenas celebramos a história do nosso partido, mas também honramos a vida e o legado de cada um de vós. Esta obra é um tributo à vossa dedicação, ao vosso compromisso e ao vosso trabalho, que ajudaram a construir o PSD Tomar tal como ele é hoje. Não posso deixar de sublinhar a relevância da comunicação social local que desempenhou um papel crucial nesta obra. Foi através dos arquivos dos jornais locais que conseguimos documentar com rigor e justiça a história do PPD-PSD em Tomar. Por isso, deixo aqui o meu reconhecimento público a todos os órgãos de comunicação social do Conselho. E permitam-me duas breves reflexões. Em primeiro lugar, a preservação dos arquivos dos jornais locais deve ser uma prioridade. A digitalização dessas fontes é fundamental para garantir que a história de Tomar não se perca, sendo esta uma responsabilidade que deve ser partilhada com o poder local e as entidades competentes. Em segundo lugar, a relação entre o poder local e a comunicação social deve pautar-se por transparência e independência. Só assim é possível garantir uma informação justa e livre, essencial ao desenvolvimento do Conselho e das suas gentes. Aos órgãos de comunicação social aqui presentes, deixo uma mensagem: que nunca vos falte compromisso com a verdade e coragem para informar, pois serão o grande do registro histórico mais credível das gerações futuras. Minhas senhoras e meus senhores, a ideia de celebrar a história do PSD de Tomar nos últimos 50 anos começou há quase uma década. Nos tempos das comissões políticas lideradas por João Terreiro, a quem agradeço pela confiança e pelo impulso inicial deste projeto. Mais tarde, sob a liderança de Tiago Carrão, tive o privilégio de retomar e concluir esta tarefa nobre que não teria sido possível sem o apoio de uma equipa dedicada. Agradeço ao Joaquim Paulo Ricas, ao José Figueiredo, pela ajuda imprescindível na recolha dos dados nos jornais. Ao Carlos Carrão, pela disponibilidade e valiosa correção e testemunho. Ao David Cascais, pela belíssima ilustração na capa. Ao Ricardo Carlos, cujo o empenho e companheirismo foi sem sombra de dúvida algo que me tocou muito e agradeço-te por isso. Agradeço também ao Sr. Vítor, da tipografia Tupomar, pelo trabalho extraordinário que fez com os nossos exemplares. Muito obrigado, Sr. Vítor. Ao Tiago Carrão, reforço o meu agradecimento pela liderança que continua a dignificar o presente e a projetar o PSD de Tomar. Sob a liderança do Tiago, temos demonstrado que, com recursos escassos, é possível alcançar algo tão nobre e respeitoso,
honrando os nossos compromissos, valores e a história do nosso partido e da nossa terra. Por fim, à minha família, em especial à minha esposa e à minha avó, a minha inspiração e a minha referência de vida. No encerramento, destaque para a intervenção de Luís Marques Mendes, que elogiou a publicação, lembrando que um partido... Mas eu queria ter aqui, hoje e agora, 5 palavras. São 5, mas são breves. Porque eu quero sair daqui bem disposto com todos e não assobiado por todos. Portanto, não vos quero maçar. A primeira palavra é para saudar Tomar. E para saudar as pessoas de Tomar. Eu gosto muito de Tomar. Conheci Tomar há muitos anos, por razões de querer conhecer o património histórico e cultural de Tomar. Conheci Tomar por ter assistido aqui à Festa dos Tabuleiros ainda no século passado, final do século passado. Uma coisa extraordinária, do melhor que Portugal tem. Uma coisa notável mesmo. Estive aqui nesta escola há vários anos atrás, pela mão de uma pessoa de quem era muito amigo, o Padre Mário. Alguns aqui lembrar-se-ão dele, que morreu infelizmente muito novo, de forma muito prematura. Vim aqui pela mão dele, e já agora também aqui do Ricardo Carlos, fazer aqui uma palestra. Ficámos grandes amigos. Ainda aqui recentemente, no início deste ano, estive aqui em Tomar a fazer uma palestra no Politécnico de Tomar, que é uma belíssima escola. Estou hoje aqui. Portanto, eu quero dizer que acho que conheço razoavelmente Tomar, não conheço tão bem quanto as pessoas de Tomar, evidentemente. Acho a vossa terra uma coisa notável, extraordinária, de beleza, de património cultural, de história e, sobretudo, de gente de enorme qualidade. Eu não esqueço que um dos meus maiores amigos foi também dirigente aqui em Tomar durante muitos anos, desde logo presidente da Assembleia Municipal, Miguel Relvas, e por isso é apenas ele um entre muitos outros que eu estimo imenso. Parabéns, portanto, a Tomar. A segunda palavra é dirigida ao Tiago Carrão e à Comissão Política Conselhia. Eu queria felicitá-lo muito. Primeiro por esta iniciativa, no fundo de homenagear a família social-democrata de Tomar ao longo de 50 anos. Um partido que não tem história e não tem memória, não tem futuro. E um partido que não tem sentimento, reconhecimento e gratidão não é um partido humanista e social-democrata. Pois bem, aqui em Tomar, o Ricardo, a Comissão Política, todos fizeram exatamente o contrário. Sublinharam em livro a história e a memória deste partido e sublinharam ao mesmo tempo o reconhecimento e a gratidão para todos aqueles que os serviram ao longo de 50 anos. Parabéns! Parabéns também ao autor do livro, António Pedro Costa. Eu não posso falar muito sobre o livro porque eu não fui e, portanto, não conheço a história de 50 anos de Tomar. Conheço apenas alguns aspectos. Mas acho que o livro é uma bela iniciativa, em primeiro lugar. Segundo, está muito bem escrito. Terceiro, está muito bem investigado. Quarto, está muito bem estruturado. Quinto lugar, e finalmente, deixa, além de história, uma grande mensagem de confiança, de esperança e de orgulho em relação ao futuro. Parabéns. E já agora também parabéns ao autor da capa, que já felicitei. Parabéns. Muito. E depois, permitam-me ainda só mais um ponto. O Tiago Carrão é filho do Carlos Carrão, que eu conheço há muitos anos, que eu estimo há muitos anos, quem eu sou amigo há muitos anos. E esta é a notável história também geracional dentro do nosso partido. Várias gerações, unidas num mesmo objetivo. Porventura com dinâmicas diferentes, com ideias diferentes, porque os tempos e as circunstâncias também são diferentes. Mas é notável e é absolutamente extraordinário.
o Carlos Carrão foi um grande Presidente da Câmara e eu estou convencido, diz-me alguma coisa, que o Tiago também se vai lançar à Câmara e acho que será um ótimo Presidente da Câmara. É a minha convicção. Atenção, eu não digo isto que saiba de nada, mas porque eu tenho a mania nos meus comentários de achar que tenho sempre intuição e, portanto, ainda esta semana, ontem vi uma notícia, não interessa qual, a dizer fulano vai ser candidato a uma Câmara, não interessa no país, não vou só fazer publicidade, que eu já tinha antecipado há um mês que ia acontecer. Portanto, eu não sei se vai acontecer, mas vou lhe dizer uma coisa. Se você for candidato à Câmara, de resto na linha ética, muito correta, muito solene, que o seu pai deixou, eu vou lhe dizer, terei todo o gosto, de facto, em apoiá-lo, porque você merece. A segunda palavra, a terceira palavra é para a JSD. Eu comecei, como já disse, a minha vida na JSD. Depois eu fui autarca, digamos assim, pela JSD, nas primeiras eleições autárquicas em Portugal, 1976. Tinha eu 19 anos. Estava no meu segundo ano do curso de Direito, aqui próximo, na Faculdade de Direito de Coimbra. Eu fui sempre estudante trabalhador. Acho que não cumpri mal no trabalho e também nunca chumbei. E não quer dizer que seja nenhum super-homem, é apenas uma pessoa ser minimamente disciplinada e organizada. E gostei muito desse período em que a JST era um exemplo, não apenas de juventude, evidentemente, mas de energia, de ideias, de capacidade de debater ideias, às vezes andando até à frente do partido. A irreverência de representar, de facto, os jovens num momento absolutamente capital. E habituei-me, desde esse tempo, a ter sempre um enorme respeito e admiração pela JSD. Seja de há 50 anos, de há 25 ou de hoje, nós precisamos de ter plano concelhio, plano distrital, no plano nacional, sempre uma JST que seja firme, enérgica e irreverente, porque isso ajuda a criar dinâmica no partido. Parabéns à JST. Depois, queria dizer-vos o seguinte, a quarta palavra. É sobre os autarcas. PSD e autarcas é uma comunhão perfeita. É um casamento óbvio e natural. O PSD começou por ser grande no plano local, antes de ser grande no plano nacional. Começámos por ganhar autárquicas antes de ganhar eleições nacionais. E há, de facto, uma relação muito próxima, de facto, entre a história do partido e a história do poder local em Portugal. E orgulhamos-nos, evidentemente, de ter excelentes autarcas, de ter tido e de continuar a ter. Já aqui sublinhei o Miguel Borges, um grande autarca do presente. Um grande autarca, um grande Presidente da Câmara. Mas sublinho aqui também, como já o fiz em relação ao Carlos Carrão, um outro grande Presidente da Câmara que conheci, que já aqui foi referenciado esta noite. Um amigo meu, António Paiva, foi um grande Presidente da Câmara de Tomar. Vim aqui com ele algumas vezes, deixou obra e deixou marca. E permitam-me que aqui agora também não é de Tomar, mas como se fosse prestar outra homenagem, outra saudação muito especial a um outro Presidente da Câmara aqui, que foi aqui da região, o Rui Rocha. É meu amigo, mas não é por razões de amizade que eu digo. Foi um grande Presidente da Câmara de Ancião. Tem sido, ao longo dos anos, um grande social-democrata. É um dirigente absolutamente exemplar, discreto, sóbrio, mas notável. E isto é muito importante. Neste momento, subiu a pulso na vida dentro do partido. É vice-presidente da Comissão Política Nacional e muito bem, não é por favor, é por mérito, por justiça e por competência. Bem-aja. Deixei para o fim uma palavra
que acho que também é útil neste momento, sobre a história do partido a nível nacional. Quero dizer-vos que acho que o PSD está associado aos grandes momentos da história do país. E há, sobretudo nesse plano, sem menosprezo pelos demais, 5 líderes que tiveram nesse plano, desses momentos importantes para o país, tiveram um contributo absolutamente notável. Todos tiveram. Primeiro, evidentemente, como já aqui foi referenciado, Sá Carneiro. Eu não sei se aconteceu a alguns de vós aquilo que aconteceu comigo. Eu entrei no PSD com 17 anos por causa de Sá Carneiro. Por causa da sua visão, por causa da sua coragem, por causa da sua firmeza, por causa do seu caráter assertivo, por causa da sua capacidade ímpar de ver as coisas antes do tempo. Essa visão estratégica. E Sá Carneiro está ligado, de facto, a um momento capital do país. Não é o único, sem dúvida. Hoje, assinalam-se os 100 anos de Mário Soares, se ele estivesse vivo, e Mário Soares teve um papel também importante, não é do nosso partido, mas teve, e devemos ser sérios. Agora, Sá Carneiro teve outro papel fundamental no período da liberdade e da democracia. Sá Carneiro teve um papel fundamental na consolidação, na fundação e consolidação do PSD. O que se dizia nos anos 70 é que o PSD primeiro não tinha espaço político para existir. Porque se dizia que na Europa só havia 2 correntes políticas e elas já estavam preenchidas em Portugal. Que só havia os socialistas e só havia os democratas cristãos. E, portanto, socialistas, já estava o Partido Socialista, democratas cristãos, já estava o CDS, que não havia espaço político para o PSD. E, todavia, o PSD mostrou que tem mais que espaço político ao longo de 50 anos de democracia. Isto teve muito a ver com todos. Mas o afinco e a coragem de Sá Carneiro foram decisivos. E depois, a chegada ao poder em 1979, quando se dizia que era impossível um governo de centro ou de centro-direita em Portugal. E Sá Carneiro chegou, através de uma coligação que montou, chegou ao poder com uma maioria absoluta. Mas mais do que isto, no espaço de um ano, que foi o ano de 1980, entre eleição em final de 79 e eleição no final de 80, ele subiu de votação porque as pessoas reconheceram nas urnas o trabalho que em 10 a 11 meses notável fez de crescimento e de justiça social como Primeiro-Ministro de Portugal. Morreu novo, morreu cedo, foi um golpe profundo para todos nós, mas o sentimento de gratidão em relação àquilo que ele fez e àquilo que nos ensinou é absolutamente notável. Depois, Francisco Pinto Balsemão, que às vezes é um pouco esquecido, ou não é muito valorizado, mas que tem um trabalho notável, que é a revisão da Constituição em 1982. Recordo aqui que foi a revisão constitucional que acabou com o Conselho da Revolução. Foi a revisão constitucional que acabou com a tutela militar do regime. Foi a Constituição que, digamos assim, sem menosprezo, mandou os militares para o sítio onde devem estar, ou seja, na vida militar. E isto disse-se, mas isto foi um trabalho conjunto, porque uma revisão da Constituição faz-se PSD, PS e, na altura, também CDS. É verdade. Mas vejam bem que Mário Soares, então líder do PS, em 1992, estava enfraquecido. Porque tinha tido uma grande divisão interna com o ex-secretariado e, portanto, estava muito fragilizado. Freitas do Amaral não tinha, evidentemente, por ser o CDS um partido mais pequeno, a força para fazer uma revisão constitucional. E, portanto, foi Francisco Pinto Balsemão que teve essa visão, essa capacidade e essa coragem, e isso mudou tudo na democracia em Portugal. Depois, a seguir, Carlos Mota Pinto, que morreu novo. Foi um golpe. Outro golpe, depois da morte de Sá Carneiro. Mas que ajudou a fazer o governo do Bloco Central. E eu estou à vontade para dizer o que vou dizer, porque eu não sou apreciador de governos do Bloco Central. Mas reconheço que Mota Pinto foi muito patriótico nessa ocasião.
estávamos em que situação? Com dois problemas terríveis no país. Primeiro, ao pé da bancarrota. Era preciso a entrada do Fundo Monetário Internacional cá dentro. Segundo, se isso não acontecesse rapidamente, corríamos o risco de adiar por muitos anos a entrada na Comunidade Económica Europeia e de ver a Espanha, aqui ao lado, entrar antes de nós. Perante isto, Carlos Mota Pinto colocou o interesse do país acima do interesse partidário e ajudou a fazer o Bloco Central para ajudar a resolver estes dois problemas. Pode ter tido muitas críticas e teve. Pode não ter participado numa solução que é natural. Não, não é natural. Mas teve aquilo que é o ADN do PSD. Colocar sempre o interesse do país acima das nossas circunstâncias pessoais, políticas e partidárias. Em quarto lugar, outro momento capital. Aníbal Cavaco Silva. 10 anos de Primeiro-Ministro. Eu tenho um grande orgulho porque estive com ele na governação do primeiro dia até ao último dia. Há 5 pessoas em Portugal, melhor dizendo, 5, que tinham essa circunstância. Ter estado nos 3 governos de Cavaco Silva desde o primeiro dia até ao último. Eu sou uma dessas pessoas. Fui um privilegiado. Entrei no governo com 28 anos. Aprendi imenso. Não sei se tive alguma utilidade, talvez tenha tido, pequena, mas sobretudo aprendi imenso. E aprendi 2 ou 3 coisas extraordinárias. A que governa-se o país não apenas com sorte, mas com coragem. Coragem de fazer reformas. Segundo, que é importante ter fundos da União Europeia, mas ter só fundos não ajuda a desenvolver o país. É preciso, de facto, aprofundar e reformar. Nos últimos anos temos tido muito mais fundos do que tínhamos no princípio e os números de crescimento não são os mesmos dessa ocasião. Terceiro lugar, aprendi também que crescimento económico é importante, mas para um social-democrata o crescimento económico não é um fim, é um meio, é um instrumento, é uma ferramenta para maior desenvolvimento social. E por isso é que naqueles 10 anos de cavaquismo nunca houve uma aproximação tão grande à União Europeia como dessa ocasião. Até esta coisa extraordinária que já não nos lembramos. Hoje, a cada passo, somos notícia porque somos ultrapassados por outros países da Europa no ranking de crescimento. Nessa altura, nós ultrapassámos a Grécia, que estava bem à nossa frente. São momentos extraordinários para Portugal. Como, em quinto lugar, Pedro Passos Coelho, que em 2011 tem um trabalho corajoso, dificílimo, impopular, mas corajoso, aplicando um programa que ele herdou, não criou, o programa da Troika. Com um contributo notável para Portugal recuperar não apenas a credibilidade financeira, mas a credibilidade política. E por isso, ao falar destes 5 líderes, sem menosprezo por todos os outros, o que quero sublinhar é que em momentos capitais da história do país destes 50 anos há a marca do PSD. Liberdade e democracia. Civilização do regime. Sentido de Estado para acelerar a entrada na Comunidade Económica Europeia. Desenvolvimento e modernização de Portugal. Tirar o país da bancarrota. São 5 momentos capitais. Sempre com a marca do PSD. Claro que também há marcas de outros partidos, não sejamos sectários. E devemos sempre reconhecer também o mérito cá dos outros, com certeza. De outros partidos, ou de pessoas que não têm partido. Mas há a marca do PSD, que é sempre uma marca pela positiva, que é sempre uma marca de construção e não de destruição, que é sempre uma marca de responsabilidade e não de irresponsabilidade. E isto deve ser motivo de orgulho. É história por um lado e é orgulho por outro lado. Agora, aqui chegados, deixem-me dizer-vos, antes de terminar, caros amigos, este é um momento de homenagem ao passado. Repito, bem-vindo, oportuno, saudável. Quem não tem história e quem não tem memória não tem futuro. E nós temos história, temos memória e por isso teremos futuro. Mas mais importante, de facto, agora é pensar um pouco mesmo no futuro.
Sobretudo porque nós vivemos uma situação especial, adversa lá fora e uma situação esperançosa cá dentro. Parece contradição, mas não é. Temos que ser capazes de ultrapassar a adversidade que vem lá de fora e potenciar as condições, neste momento, muito positivas que temos cá dentro. Lá fora, pensem no seguinte. Esta é uma semana, em termos de Europa, muito má. A Alemanha está numa crise política séria. A Alemanha está há 5 trimestres consecutivos com o seu PIB a crescer. São 15 meses consecutivos. A Alemanha, que é o grande motor da Europa. Portanto, se o motor maior da Europa gripa, obviamente que isto é uma gripe séria para a Europa. Mas a seguir temos a França, que é a segunda maior economia da Europa, logo a seguir à Alemanha. E no caso da França, o que tivemos esta semana é a tempestade perfeita. Crise financeira, porque a França tem uma dívida pública em percentagem da riqueza nacional que é gigantesca, já muito maior que a portuguesa. Porque tem um déficit de 6,1% ao ano. Nós temos, felizmente, um excedente. E porque, além de crise financeira, tem também uma crise económica, um crescimento da economia quase medíocre, e esta semana entrou em crise política, com a queda do governo e a aprovação de uma moção de censura. E que não é fácil sair dela, porque com aquele parlamento mais fragmentado do que o nosso, caiu este governo, haverá um outro governo, e há de cair daqui a poucos meses. Isto é a tempestade perfeita. Crise financeira, crise económica e crise política. É um problema para os franceses, mas acaba por ser também um problema para nós. A Alemanha e a França são apenas 2 dos 3 principais destinos das nossas exportações. Primeiro a Espanha, depois a França e depois a Alemanha. Obviamente que se a França e a Alemanha estão mal, isto é um risco, um perigo para as nossas empresas. E sendo um perigo para as nossas empresas, é um perigo para os cidadãos, porque as empresas empregam pessoas. Esta é uma situação adversa. Mas ao mesmo tempo quero dizer-vos o seguinte, temos uma situação adversa lá fora, mas vivemos em Portugal uma situação muito positiva, que só vos dou 5 exemplos muito rápidos. Primeiro, temos estabilidade, coisa que não está a existir nos principais países da Europa. Segundo, temos credibilidade. Portugal tem neste momento uma credibilidade enorme lá fora. Sobretudo credibilidade que advém da circunstância de, depois de termos desgoverno da bancarrota há uns anos atrás, Portugal entrou na linha certa e isto deu-nos credibilidade lá fora. Terceiro, temos o turismo em alta. Disse-se que é ajudado pela circunstância de haver uma guerra a leste. Com certeza, mas temos o turismo em alta e isso é muito importante para a nossa economia. Há 10, 15 anos atrás queixávamos que não tínhamos turismo. Quarto, temos uma revolução importante, tranquila e silenciosa ao nível das qualificações em Portugal. Durante muitos anos tínhamos qualificações baixas dos nossos jovens. E isso, sobretudo na comparação com os países de leste e na atração de investimento que precisa de mão de obra qualificada, perdíamos. Hoje já não perdemos. Isto é um mérito de muitos governos, de muitas políticas, mas é mérito de muitas escolas, é aquilo que pouco é dito, e de muitos professores. E obviamente, do trabalho dos jovens. E temos em quinto lugar outra coisa notável. Durante anos passávamos o tempo a queixar-nos de que não tínhamos bons investidores e de que não tínhamos gestores profissionais. Houve uma mudança brutal na generalidade das nossas empresas. Há profissionalismo, há rigor no investimento e na gestão. E é isto que faz com que Portugal tenha hoje um crescimento económico, por exemplo, que nós todos podemos dizer é ainda baixo, sem dúvida. Mas só para ficarem com uma ideia, Portugal está a crescer hoje cerca de 2% ao ano. Nós queremos mais. Mas este crescimento é apenas 3 vezes mais do que a média da União Europeia. O que significa que nós estamos aqui com uma oportunidade importante pela frente. Isto não é retórica, são factos. Isto não é demagogia, não, são números. Isto não é filosofia ou ficção científica, não, é a realidade. Isto significa o seguinte, há aqui uma oportunidade pela frente,
adversidade lá fora, mas uma oportunidade cá dentro. E eu tenho a certeza que vamos saber aproveitar isso. O país e o governo. E digo isto com este à vontade. Conheço o Luís Montenegro, ainda o país não o conhecia. Desde 1999. Ainda ele era um jovenzinho que estava a acabar o seu curso. Ainda estava a começar a dar os primeiros passos na vida política. E depois o acompanhei, digamos assim, no seu percurso ao longo dos anos. E disse sempre, muito antes de ele chegar a Primeiro-Ministro, quando quase toda a gente, no mínimo, colocava dúvidas, e eu disse sempre, vai ser melhor que a encomenda. Ele é mais bem preparado do que se pensa. Ele tem sentido e visão estratégica. E hoje continuo cada vez mais convencido. De resto, antes das eleições, eu disse, se este homem um dia chegar a Primeiro-Ministro, ainda vou ver muita gente à esquerda e à direita a dizer, ele é melhor do que imaginava. E é importante que isto aconteça, e tem vindo a acontecer, para potenciar justamente esta oportunidade que temos aqui pela frente. E para saber, ao mesmo tempo, reduzir os riscos que vêm da situação lá fora. É tudo isto, caros amigos, que eu vos quero dizer que é com tudo isto que vejo obviamente com realismo, mas com confiança e com esperança ao futuro. E acho que, aqui chegados, e com isso concluo, é muito importante ter em atenção 2 ou 3 coisas muito simples. Primeiro, coesão. É uma palavra essencial. Coesão entre todos nós. Cada um pensará da sua maneira, pela sua cabeça, na diferença, no direito à diferença, que é um dos direitos essenciais em democracia. Mas a coesão partidária, por um lado, e a coesão nacional, por outro lado, são absolutamente indispensáveis para uma sociedade e uma organização terem sucesso. E depois, ambição. Nós temos que ser, como fomos ao longo destes anos, um partido e, sobretudo agora, um país com ambição. Pondo de lado aquelas ideias um pouco fracassadas de que alguns mais profetas da desgraça que normalmente dizem, somos um país pequeno. Eu, para já, em sentido de humor, costumo dizer, para pequeno já chego eu. Não há necessidade do meu exemplo contaminar o país. Mas, sobretudo, voltando à parte séria, nós, na Europa, de que fazemos parte da União Europeia, que é o nosso espaço vital, nós não somos um pequeno país. Nós somos um país médio. Estamos a meio da tabela. Em população e em território. A meio da tabela. 12º, 13º lugar. Ou seja, nós não somos esse exemplo que alguns insinuam de que podemos ser condenados ao insucesso ou ao fracasso. Segundo, ainda mais importante, dentro da Europa que fazemos parte, há países bem mais pequenos do que nós e que são grandes exemplos. Esse sim de sucesso. A Irlanda, a Dinamarca, mais pequenos e grandes exemplos de crescimento e de competitividade. O que significa que nós temos que ter ambição. Que o mesmo é dizer, em primeiro lugar, orgulho no que fazemos. Às vezes achamos que só é bom aquilo que vem de lá de fora e não aquilo que é feito cá dentro. Tem que ser o contrário, temos que valorizar aquilo que fazemos. Aquilo que é a nossa obra. Ali ao lado, os nossos amigos espanhóis acham que o que vem de fora é péssimo, o que é feito em Espanha é tudo bom. Nós temos que ter um pouco desta autoestima mais elevada, de valorizar aquilo que somos e valorizar aquilo que sabemos. Eu sei que as pessoas às vezes dão um pouco valor à história, mas Portugal está a 19 anos de assinalar, celebrar 900 anos de vida. 9 séculos. Somos o Estado-nação mais antigo da Europa, dos mais antigos do mundo. O que significa que não somos um povo qualquer, não somos um sítio, somos uma nação. E temos orgulho no passado, mas também temos orgulho no presente, nestes 50 anos de democracia. E também temos orgulho naquilo que hoje em dia existe e temos ambição de construir um outro futuro. Eu julgo que se olharmos para este exemplo de hoje, homenagear o passado e ter ambição no futuro, este é o caminho do sucesso. Sucesso, seja no plano político, sucesso seja no plano económico, sucesso no plano
social. No fundo, criarmos uma sociedade mais rica e, sobretudo, mais justa.